Estamos iniciando mais um podcast Além do Voto, é o episódio 10, hoje com a presença ilustre da vereadora e pré-candidata a prefeita pelo PP, Mirani Reis. Então, boa noite a todos. Apresentar aqui a minha esposa e companheira aqui de podcast. Boa noite. Isso aí. Agradecer primeiramente também a Deus, né, por estar aqui, por permitir a gente mais uma semana, né, corrida e cansativa, e estamos aqui, a gente no batente. Agradecer também a SAD FM, na pessoa do Evandro Bodinho, diretor da rádio. Mandar os alôs, né, que o pessoal fica perguntando pra gente, porque é muito corrida e aí não dá muito tempo de falar o nome de todo mundo, mas a semana passada a gente deixou de falar o nome da nossa mãe. Mas como foi Dia das Mães domingo, né, vamos mandar um alô, né, mandar um alô pra minha mãe, Dona Maria Aguiar. E a Dona Marli, a Mari Viana. Isso aí. Vou ler aqui já um resumo do currículo da vereadora. É bem extenso, né? E o seu assessor fez a bondade de fazer um resumo para mim, então eu passar o podcast inteiro lendo aqui. Maravilha. Já de antemão, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês também. Boa noite a todos que nos acompanham. E vamos lá. Isso aí. Mirani Reis praticamente nasceu na cidade, né? Veio para cá com 5 anos de idade. Policial civil aposentada, historiadora, advogada, vereadora pelo PP. Superou desafios logo desde cedo, né? Incluindo um grave acidente aí aos 9 anos. Pode falar mais sobre isso pra gente. É muito dedicada à família e sua fé católica. A carreira bem diversificada, né? Acumulou experiências em diversas áreas. A postura independente e combativa como vereadora, luta sempre incansavelmente contra a corrupção e pela transparência na gestão pública. É defensora ativa dos direitos das mulheres e dos servidores públicos, inclusive faz parte da comissão, né, lá na Câmara, voltada para a defensoria da mulher. E exemplo de superação e compromisso de todas as áreas aí tanto da vida, né, quanto da carreira política. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho aí de mim. Sim. Isso é importante. Importante, muito. Já começa falando pra gente, né? Quando foi que chegou aqui? Foi aos 5 anos, mas assim, mais ou menos quando foi e por que veio pra cá, né? Por que sua família resolveu vir pra Santo Antônio? Então, nós somos... Peraí, tá bom? Tá bom. Né? Nós chegamos aqui em Santo Antônio por volta do ano aí de 76, 77 mais ou menos, né? E os meus pais, eles vieram de uma invasão ali na Samambaia. E à época, a invasão, ele construiu uma casa lá e tal, e morávamos lá. E essa invasão foi demolida. E nós viemos morar em Santo Antônio, né? E chegando aqui, a gente não tinha moradia. A gente foi morar debaixo de uma lona, um barraquinho improvisado, alguma coisa assim, né? Era muito pequeno, não tenho lembrança. E morávamos ali, sempre ali na Praça da Bíblia. Mudamos de um lote para outro. Ali onde hoje mora o Albedes, nós morávamos ali. Ali foi o primeiro lote que eu acho que meu pai comprou aqui em Santo Antônio. Morávamos ali. Dali a gente vendeu essa casa, moramos ali na esquina onde era o antigo Mineirinho. Depois fomos para casa onde a minha mãe mora até hoje com os meus irmãos, que é ali na Praça da Bíblia, onde atualmente é a Academia Active Body. Legal. Então sempre moramos aqui em Santo Antônio. Que coisa boa. Como que foi assim a vida de criança, né? Era tranquilo ou gostava de pintar e bordar, né? Como pintar o set. Pintar o set. Eu acho que eu aprontei tudo que eu tinha que aprontar na infância. Eu sofri um acidente, perfurei o intestino, né? Aos 9 anos, 9, 10 anos. Usei bolsa de colostomia muito tempo, né? E assim, fiquei entre a vida e a morte por quase um ano. Era peguei arteira, infecção.
peguei infecção hospitalar e assim, fiz muita coisa. Antes desse acidente eu tive um outro, que até hoje o nosso saudoso Antônio Teixeira, né? É a época, todo mundo aqui em Santo Antônio, ninguém tinha carro, né? Em 78, 9, sei lá, era pequena. Não, acho que é volta dos anos 80. E estava colocando os postes de energia ali naquela avenida Rio Grande do Norte. Então tinha a pilha de postes. E aí eu escalei os postes. E o último poste, quando eu estava descendo, rolou e quebrou a minha perna. E aí quem socorria a gente naquela época aqui em Santo Antônio era o Antônio Teixeira, que é quem tinha carro, né? Quebrei a perna, ainda com a perna ainda recuperando, eu subi numa árvore, quebrei o braço. Eita, fé. E depois ainda perfurei o intestino num acidente causado por mim mesma. Aí era arteira com vontade. O coração da mãe. Meu Deus e do a minha mãe, né, a gente é uma família grande, só o meu pai trabalhando, a gente era muito, assim, desprovido financeiramente. Então a minha mãe sofreu muito comigo, viu? Com certeza. Esse tempo que eu fiquei no hospital internada, que fiz cirurgia, peguei infecção hospitalar, aí recolocou o intestino de volta, não deu certo, teve que abrir de novo. E era no hospital de base. E a minha mãe com aquele monte de menino pequeno e eu dando esse trabalho todo. Então, eu já ia perguntar isso. Quantos filhos? 7. Mas aí minha mãe sempre... Eu sempre erro a conta, porque a minha casa nunca fomos só nós. Minha mãe criou 2 meninas, a Luciana e a Lucy, para quem deixo aí o meu abraço. Depois ela casou. Um sobrinho, foi o Haroldo, morou na nossa casa há muitos anos, assim... lá uns 20 anos. Então a nossa família sempre foi assim, muito diversificada, sabe? Tem uma professora aqui do município que ela morou lá em casa, aí ela casou, continuou morando, ela e o marido, ganhou o menino, continuou morando. Então a nossa casa era assim, uma casa sempre... Mas aí era tudo arteira assim? Não, só eu. Graças a Deus. Não é possível, né? Meus irmãos eram tranquilos. E esse negócio você passou para seus filhos, esse negócio de fazer arte assim? Graças a Deus, até o momento não. Não, né? Ainda bem, né? São tranquilos. E conta pra gente um pouco da sua trajetória pessoal e profissional fora da política até chegar nesse momento. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 11 anos de idade, eu saí para trabalhar, fui trabalhar no supermercado aqui em Santo Antônio mesmo, que era o supermercado Fortaleza. Os antigos aqui se lembram desse supermercado. E de lá... Aos 14 anos eu fui trabalhar em Taguatinga, numa clínica odontológica. Trabalhei até os 17 anos, 16 para 17. Depois fui trabalhar no Correio Brasiliense, foi quando eu passei, na época, vestibular, era super difícil, né? E aí passei no vestibular, passei em 2. Passei para Direito no CEU, para História na UPS. Mas, cara, a gente ganhava tão pouco que para pegar 2 ônibus não dava. Então eu tive que fazer a opção de um lugar que eu pegasse só um ônibus. Então eu descia no Eixinho e subia até W3 a pé, todos os dias, estudando à noite. Porque aí, nesse período eu já vim trabalhar no cartório. Aos 17 anos eu já estava trabalhando no cartório aqui de Santo Antônio. E fiz a minha faculdade desse jeito, né? E aqui no cartório foi quando as coisas começaram a melhorar, né? Antigamente não tinha Águas Lindas, né? Então, o cartório a gente ganhava por comissão. Então, era um salário bacana, que dava pra gente se virar, né? Aí ali, comprei meu primeiro carro. E eu sempre ajudei a minha família. Eu tenho alguns amigos que falavam assim, ai, Meire, pô, tu tem que viver tua vida, né? Para de ajudar a tua família. Mas eu sempre disse assim que não foi uma opção na minha vida ajudar a minha família. Quando eu saí de casa para trabalhar aos 11 anos, é porque na minha casa não tinha comida. Então eu precisei trabalhar. Eu fui pra guerra mesmo. Falei, eu não vou ficar aqui parado esperando, né? O meu pai sofreu um acidente. Meu pai foi um guerreiro, um cara que trabalhou de tudo que você imaginar. O meu pai fez. E eu me espelhei muito nele. E naquele momento de fragilidade, que ele estava doente, eu falei, olha, eu vou trabalhar. E aí me surgiu essa oportunidade no supermercado e eu fui embora, né? Quando chegou lá, o primeiro teste que ele fez, não, eu era pequenininha, se você conseguir lavar esse mercado, tu tá empregada. E eu meti água pra cima. E lá fiquei um tempão, no supermercado do Seu João Fortaleza, né? Em memória, que também já faleceu. E aí foi isso, assim, trabalhando no cartório. Terminei a faculdade, dei aula um tempo e acomodei ali no cartório. Era um ambiente muito bom, a gente ganhava razoavelmente bem, dava para eu
fazer os meus bicos, dar aula, fazer outras coisas, né? Eu sempre fui muito dinâmica. Eu trabalhava no cartório e sempre tive outra coisa para fazer. Fazia trabalho de faculdade pros preguiçosos, sei como é. pros que não tinham tempo. Então eu me virava nos 30. E depois resolvi, quando o cartório dividiu, que foi para Águas Lindas, aí a nossa comissão foi lá embaixo. Aí eu falei, agora eu preciso dar meus pulos. Aí comecei a estudar para concurso, foi uma nova fase, né? E já tinha terminado a faculdade, me dediquei assim para estudar. Passei em vários concursos da época, passei em Belo Horizonte, passei no STJ, passei no Ministério das Cidades, passei em outro, da Fundação Educacional e na Polícia Civil. Para onde fui e trabalhei até o dia de me aposentar. Né? E eu queria só abrir um adendo, né? As pessoas na cidade estão muito curiosas para saber por que eu me aposentei aos 44 anos, não tinha nem 45 anos. Foi por mérito. Eu trabalhei 30 anos de carteira assinada, inclusive. E trabalhei na Polícia Civil do Distrito Federal 1 ano e meio a mais. Né? Quando a gente completa o tempo, aí a gente faz a opção de aposentar ou permanecer no abono permanência. E lá fiquei 1 ano e meio. Né? E à época eu tinha me separado. E aí eu achei que era o momento mesmo de dar um tempo para mim mesma. Né? Eu não me aposentei por nenhum problema de qualquer imaginação aí das pessoas, de qualquer natureza. Eu me aposentei simplesmente porque eu galguei isso. Eu trabalhei 30 anos. Começou cedo, né? Comecei muito cedo, né? Então, para os curiosos de plantão, eu me aposentei por mérito. Sempre tem, né? Eu fico perguntando por quê. É o que mais tem, né? É engraçado. E quais são os valores assim que te norteiam na sua vida? Eu acho que eu fui assim, quando se fala em valores, eu acho que eu fui muito dura comigo mesma ao longo da minha vida, sabe? Porque eu queria viver aquilo que eu falava. Então a primeira pessoa que vivia o que eu achava que era o certo era eu mesma. Eu sempre fui muito, muito radical. Eu tenho um irmão, o Silvio. Cara, como ele sofreu na minha mão. Porque eu pegava ele de cipó mesmo, batia, fazia ele estudar e queria que ele fosse o que eu quisesse, sabe? E entrou na faculdade, eu ali na pressão. Por fim, ele abandonou o curso que eu queria que ele fizesse, porque chega um momento que você perde o domínio, né? Dos irmãos, né? E esse meu irmão e outros eram um misto, assim, eu não sabia se eu era mãe ou se era irmã, sabe? Porque eu invadi o espaço da minha mãe. Então, por quê? Porque eu queria que eles seguissem um caminho, assim, de coerência, que tivesse, assim, uma segurança, né? Eu vi o meu pai mexendo com comércio a vida inteira. E uma hora estava um pouquinho bem, outra hora caía. E eu falava, gente, essa instabilidade não é comigo. Eu quero uma coisa que eu tenha uma certa segurança, né? Então, para mim, era concurso público. Sempre coloquei isso na minha cabeça. E os meus valores, eles são assim, além de que acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer, né? Segundo, essa questão da fé é muito forte em mim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito atuante na igreja, principalmente na minha adolescência, na minha juventude. Eu dediquei, assim, os melhores tempos, os melhores anos da minha vida à igreja, onde fui catequista por 16 anos, coordenei retiro de carnaval, criei e coordenei o retiro de carnaval por 18 anos, né? Criei outros encontros também, o FOSC, né? Que hoje a garotada adora, né? Um dia o padre me deu essa missão de criar um encontro para adolescente e junto com outras pessoas aqui da cidade, nós criamos esse encontro, né? E sempre tive muito forte, assim, esse valor. Eu acho que a fé é o que me move, sabe? Quando tudo que eu vou fazer na minha vida, primeiro eu coloco na presença de Deus. Às vezes eu demoro a tomar uma atitude ou outra, porque eu sempre coloco. Eu não sou santa, mas eu busco a santidade diariamente. É uma busca para mim, sabe? De ter uma vida de equilíbrio, essa busca mesmo, por ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Sempre luto por aquilo que eu quero, sou muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu dou o meu melhor, né? Para ganhar ou para perder, a gente tem que entrar no jogo, né? Claro. E onde eu estou, eu vou com toda a força que eu tenho. É isso aí. E na sua vida profissional, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Foi na Polícia Civil. Até porque era naquela época era mais de homens, né? Hoje até tá mais mudando isso. A minha turma foi a primeira turma de nível superior da Polícia Civil de Brasília. E eram poucas mulheres, mas
comigo entraram muitas. Mas mesmo assim, eu trabalhava numa delegacia, no Recanto das Emas, éramos 4 mulheres, o restante era tudo homem. Depois foram chegando outras mulheres. E o desafio foi isso, você colocar uma arma na cintura e ir pro meio de antigamente era quadra 500 ali no Recanto das Emas, era só barraco. Então a gente entrava ali, né? A gente estava atrás do que todo mundo foge, né? Então assim, foi um desafio para mim. Eu não venho de família, assim, não tinha o costume de usar arma. Então, para mim, foi um grande desafio. E lá dentro foi tranquilo para você com relação aos Tiveram policiais? momentos quentes, né? Mas, no geral, eu só trabalhei em delegacia, então só trabalhei na rua. Eu não fui uma policial, polícia civil, você trabalha com investigação. Né? Mas eu sempre trabalhei em delegacia. Então, sempre ali atrás dos criminosos mesmo, de desvendar os crimes. Foi isso que eu fiz durante o tempo que estive na Polícia Civil. Não pegou coisa fácil não, né? Não, foi pancada. E aí você teve que desenvolver algumas habilidades ali, né? Imagino. Com certeza. Quais habilidades você desenvolveu ali que ainda hoje você tem ali como ferramenta, assim, na política? Olha, essa de ser mais sensitiva, né? A percepção, você desenvolve muito isso, né? Você termina sendo assim mais o olhar mais analítico, né? Justamente, não tem como, né? E eu tive uma dificuldade, eu sempre fui uma pessoa que eu acredito muito no lado bom das pessoas. É muito difícil para mim olhar para você e falar, não, essa pessoa que tem isso aqui que não vai dar certo. Eu sempre parto do princípio que aquilo que você traz é uma verdade. Então eu tive um pouco de dificuldade na polícia, porque ali você apanha até. Lá é o contrário, todo mundo é mal até que prova. E mesmo os que eram maus, eu sempre vi alguma coisa de boa. Então tem um sentido bem aguçado, né? A gente desenvolve. E aí você certamente trouxe essas habilidades, pelo menos um pouco delas, para a vida política, né? E por que política? Que hora que você pensou, né? Não tô fazendo nada, vou mexer agora com política, vou entrar nesse trem para ver se é bom. Como é que foi esse negócio? Sempre gostei muito da política, e mesmo trabalhando, tendo a minha vida profissional, essa questão religiosa, eu sempre trabalhei nos bastidores para vários candidatos aqui na cidade, né? Mas era lá, nos bastidores mesmo. Coordenei campanha, né? E sempre gostei, mas eu era casada com uma pessoa que não aceitava que eu entrasse na política. Então eu tinha feito a opção pelo casamento, né? E por isso eu nunca inventei de ser nem pré-candidata, nunca nem era filiada a partido, para você ter uma ideia. Então assim, porque a minha opção era o casamento mesmo, né? Só que um dia a gente se separou. E quando nós nos separamos, eu comecei, lógico que a gente passa por um período para se recuperar. Eu fui uma pessoa que me casei para viver a vida toda, né? Então, o meu projeto de vida era o casamento. Mas o casamento são 2, né? Quando um desiste, não tem jeito. E o meu marido desistiu do nosso casamento. E aí, é lógico que a gente dá uma baqueada, né? E é até isso que algumas pessoas usam aí contra mim, porque eu passei um período de extrema tristeza mesmo. Mas graças a Deus eu me ergui muito rápido. E quando eu me ergui, eu comecei a pensar no projeto político que estava adormecido. E falei, agora é minha hora. E comecei a conversar com algumas pessoas, a minha família me apoiou logo de cara, conversei com um, com outro. E eu senti o apoio das pessoas. E eu coloquei meu nome à disposição e deu certo. Isso já em 2020, né? Isso. E aí teve também o processo de escolha de partido, né? Como que foi a influência para você escolher o PP? Então, à época, nós éramos um grupo de pessoas católicas, daí nós conversamos com o padre, era normal, né? Era o meu diretor espiritual. Ainda, lógico, continuo sendo católica. E à época teve uma orientação assim, porque ficava todo mundo muito dividido em muitos partidos.
Então teve uma orientação para que nós fôssemos todos para o mesmo partido. Eu tive muita dúvida, confesso que eu achava que aquilo não ia dar certo. Tanto é que eu fui a última pessoa a entrar no Partido Progressista. Dei um trabalho danado para minha amiga Lúcia Carvalho, a quem deixo aí o meu abraço. Eu também vou aproveitar e já dar também um abraço. Vou mandar um abraço. Porque ela ficou muito brava, porque eu não decidia. Então decidi ir para o Partido Progressista. Era um partido que mais ou menos assim, na época eu tinha uma certa afeição, né? Eu nunca fui uma pessoa nem de muito extrema, nem um extremo nem outro. Então eu me identificava com o Partido Progressista. E aí entrei no partido e me filiei e fomos pra rua e deu certo. Que bom, né? Coisa boa. E aí, primeira vez que entra na política, já é eleita vereadora, né? E já no momento seguinte enfrenta já esse outro novo projeto, né? Esse novo desafio que é a pré-candidatura de vereadora, né? Como que foi também essa tomada de decisão? Então, a decisão foi ir para o partido. Quando nós chegamos lá, tiveram assim várias situações, né? E aí a Lúcia era nossa candidata, pré-candidata a prefeita à época. Ela era candidata a prefeita. Nós estávamos com ela. E aí depois de muitas conjecturas, muitas conversas, muitas coisas, ela decidiu ser a vice-prefeita à época do André. E nós fomos apoiá-lo, não conhecia o André. Nós conhecemos a época da campanha. Realmente eu não conhecia, eu conheci na casa da Lúcia. Não tive nenhum tipo de relacionamento, de conhecimento. Conhecemos lá e fomos criando uma amizade e tal, e fomos pra rua defender. Eu estava no partido. Então eu sou muito assim, eu sou muito intensa. Eu não consigo tá mais ou menos. Né? Se eu estava ali naquele projeto, eu estava integralmente. Eu me lembro que eu ia pra rua e nessas caminhadas, pegava o microfone, carro, trio elétrico, e a gente subia e falava o meu nome, falava o nome do candidato a prefeito, e várias pessoas falavam, pô, tá fazendo mais campanha pro prefeito do que pra você mesma, né? E fomos, dei todo o meu gás ali naquele processo. Infelizmente, Lúcia e André não ganharam, o Aleandro ganhou. E eu fui eleita dentro de um processo que já fui para um grupo que a gente estava ali sendo adversários. Aí, né? Você falou, e agora, né? Aí é um desafio, né? Como aí o desafio começou. É tenso aí. E aí, não satisfeita com esse desafio, agora lança a pré-candidatura para prefeita. Esse mandato foi desafiador, né? Na verdade. Mas você tá tranquila em relação ao seu mandato de vereadora, da forma que foi? Com certeza, com muita convicção, assim, eu caio para dentro mesmo e defendo aquilo que acredito, né? E outra, eu entrei na política para representar as pessoas, porque se fosse para representar a mim mesma ou a minha empresa, eu não estaria na política. Então eu vejo a política como uma missão. Eu estou ali cumprindo uma missão que o povo me confiou. Né? Então assim foi. Então dentro desse processo, aquilo que eu achei que não era legal para a população, que não trazia nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, projetos, essa gestão assim, acho que teve muito projeto ruim. Tiveram projetos bons? Claro que sim. E tanto é que aprovei muitos, votei muitos favorável. Mas tiveram muitos projetos ruins, os quais eu lutei juntamente, né, na oposição desde o início. Ficou eu e o vereador Nenê da Civil, lutamos com toda a força que tínhamos contra alguns projetos e aprovamos muito. Então assim, eu fui vista no início como independente, depois oposição, e a oposição não é um caminho fácil, é um caminho árduo. Você tem que estudar muito, você tem que estar sempre ali muito segura daquilo que você está defendendo. Não que os outros não tenham essa obrigação, mas é da minha natureza mesmo, né? E a fundo naquilo que eu tô falando, não gosto de falar uma coisa para depois ser contestada, né? Se eu tiver dúvida, eu vou ficar calada. Eu tenho uma amiga que é vereadora em Formosa e ela era da bancada lá que eles intitularam de independente. Fernanda? Não, a Simone. Ah, tá. Ela é pré-candidata lá também. Amiga da Fernanda. Aí tava lá nessa bancada independente. Daqui a pouco ela nem independente foi mais e foi pra oposição. E ela faz uma oposição muito responsável lá. E ela, parecida com você, ela vota também a favor dos projetos que ela acredita que vai ser bom para a cidade. Claro. Mas ela, por ser oposição, não está de acordo com muita coisa do governo. A oposição, ela não é contra pessoas, né?
ela é contra fatos. Então, assim, hoje na nossa cidade não precisa de ser muito inteligente, nem muito nada para saber que tem muita coisa que não está certo. Então, foi fácil para mim, de uma certa forma, fazer a oposição, foi. Mas, ao mesmo tempo, requereu de mim muita dedicação, sabe? Muita atenção a tudo. Você olhar ali relatório de execução orçamentária, tive que aprender muito sobre orçamento, né? Como está sendo usado, o que gastou aqui, que recurso foi aplicado. Então, tudo isso, né? Requereu, assim, muita atenção e muito tempo. Sim, né? Sim. E é tudo ali, você tem que aprender na tora. Você vira especialista em generalidades. Porque você toda hora chega uma coisa e é para ontem. Tem que aprovar, tem que ler, porque você não tem como, né? Tem que ler. Como que você vê a participação cidadã nessa coisa toda, né, da gestão pública? Você acha que tá ok? Ou como é que é? Tem a população, pelo que parece, né, agora até tá mais, mas antigamente não dava muita atenção para gestão. Como que você vê isso? A população participa pouco, né? E a gente entende por quê. A nossa cidade é uma cidade que não oferece emprego para as pessoas. Nós temos indústria, se preocupou ao longo do tempo, né? A preocupação foi muito pequena com esse desenvolvimento da cidade, em trazer indústrias, em investir, né? Tempo, atenção nisso. E a cidade não desenvolveu. Hoje você vê os ônibus saem daqui lotado e aquela loucura, todo mundo atrás de emprego, porque a cidade não oferece. Então as pessoas saem cedo para trabalhar, chegam à noite em casa. Sábado, às vezes ainda trabalham até meio-dia, então tem o sábado, à tarde e o domingo. Então as pessoas, não é porque é culpa delas, elas não têm tempo, né? Então elas ficam sabendo dos assuntos de forma muito superficial. Elas não acompanham. As sessões na Câmara são 9 horas da manhã, né? Quem vai conseguir acompanhar? Pouquíssimas pessoas. Nem quem trabalha aqui às vezes não consegue acompanhar, né? Então as pessoas não participam do processo político e, infelizmente, os maus políticos se aproveitam disso, porque eles vendem mentira para o povo. Então mas a gente não pode culpar as pessoas. Eu não gosto dessa frase quando falam assim, o povo tem o governo que merece. Não é. As pessoas são traídas pelos governos que elas escolhem, porque todo mundo tem 1000 promessas. Ninguém chega lá dizendo, eu vou ser um picareta, eu vou ser corrupto e eu vou usar o dinheiro público a meu favor. Ninguém faz isso. Todo mundo perfeito. Então a pessoa vende ali, né, uma coisa linda. E as pessoas acreditam, então a culpa não é das pessoas. Não estamos falando sobre as pessoas, são sobre os políticos da cidade, né? Então é muito isso, a gente tem que ser sensato. Era preciso a participação maior. Agora, graças a Deus, hoje a gente tem as redes sociais, que a gente ainda consegue um pouco, né? Um pouco, mostrar um pouco. Eu digo que eu trabalhei mais do que mostrei. Eu trabalhei muito. Eu, mesmo na polícia, mesmo trabalhando em outros lugares, porque eu nunca parei de trabalhar, nem um dia da minha vida. Eu já saí do emprego para outro. E viajei muito pouco, sabe? Aproveitei muito pouco, assim, os momentos de lazer da minha vida. Isso eu confesso que eu tenho essa dívida comigo. Mas eu acho que precisava mudar, sabe? Eu me perdi um pouco no que eu estava falando. Não, normal. Acaba perdendo as oportunidades da vida mesmo, das oportunidades, né? isso. Porque você tá ali focada no trabalho, né? Mas é isso. Eu vejo também que você é muito combativa na questão da corrupção, do combate à corrupção e da transparência, né? Como que você pretende, de alguma forma, implementar isso num futuro governo, caso chegue lá? Quais ferramentas? Olha, nós temos modelo a seguir. Nós não precisamos criar isso. Esses modelos já existem. As ferramentas de transparência, elas são diversas, enormes. Não é transparente porque não interessa, né? Porque a conta é fácil, a matemática, ela não tem mentiras. Matemática é matemática. Se o município arrecada 240 milhões, você tem que saber onde foi aplicado esses 240 milhões. Não há que se falar, eu apliquei 240, mas só posso provar 100. Não, a conta está errada. Então, assim, usar as ferramentas que já existem a nosso favor, né, numa gestão eficiente, clara e que
prima pela transparência. Temos modelos de cidades aqui próximas, que hoje, por exemplo, Cidade Ocidental está em segundo lugar no ranking de transparência. E o nosso município está em 210. Então, é um município que não se preocupa com a transparência, né? E a corrupção, para mim, a corrupção, eu digo que ela é o maior pecado da humanidade, porque a corrupção, ela tira vidas, ela tira oportunidades, ela tira direitos, sabe? O que passa na mesa do corrupto, no bolso do corrupto, nas viagens dos corruptos, é o que falta na mesa do pobre, na mesa daqueles que mais necessitam. Então, assim, eu sou totalmente contra qualquer tipo de corrupção. Sabe por quê? Tudo que eu tive foi suado e trabalhado. Eu nunca levei vantagem em cima das pessoas. Nem negócio. Eu tenho dificuldade até para vender um carro. Porque um dia eu vendi um carro, aí ele não estava muito legal. Aí a gente fez um motor, aí fez, não sei, aquele negócio faz mais ou menos, faz uma parte, não faz a outra. Sim. Aí na hora de vender, aí o pessoal que estava vendendo na loja falou, não, o carro tá ótimo, motor novinho. Eu falei, não, mas só fez a metade do motor. Aí o cara falou assim, pá, então aí você tem que me dar o desconto. Eu tive que dar, eu não consigo ganhar vantagem em cima das pessoas, eu não gosto. Eu acho que, cara, dessa vida você só leva o bem que faz, sabe? E eu acho que eu sempre tive um relacionamento com Deus, assim, muito severo comigo, como eu disse no início. Para mim, assim, Deus é a quem eu olho todos os dias e quero que Ele me olhe e sinta orgulho de mim, sabe? Então, Deus é onipresente, né? Então, tudo que eu faço, eu penso, se eu faço isso aqui hoje, eu faria isso na frente, né? Prestando conta com toda a sociedade. Então eu me preocupo muito com isso, com esse sentimento, sabe? Quando você olha para o município, a gente sabe que o município tem avançado bastante, né, nos últimos anos, mas ainda tem muita coisa para avançar. Quando você olha para o município, o que você pensa assim, tá faltando isso eu tenho que colocar no meu plano de governo? Hoje Santo Antônio tem um problema muito sério, que são as dívidas. Muito se fala, as emendas, aqui tudo é emenda, né? Como se emendas salvasse. As pessoas esquecem que hoje nosso município recebe aí de emenda, antes de ter um deputado, nós recebíamos aí, sei lá, 10 milhões de emenda, e nós temos uma arrecadação de 230 milhões. Então, as emendas são importantes, e as emendas federais e os convênios que a gente perde por não ter uma certidão. Então hoje, a primeira coisa que você faz quando você entra numa casa, você tem que lavar essa casa. Você tem que limpar, você tem que pagar a conta de água, a conta de luz, o IPTU, você tem que colocar ela em ordem, né? Então hoje, o nosso município, ele tem uma dívida. E o que me deixa, assim, eu nunca tive essa resposta. Até por ser oposição, eu acho que aqui as pessoas não têm maturidade política, né? Então, assim, o fato de eu não concordar com você não quer dizer que eu sou sua inimiga. O fato de hoje mostrar os erros de algumas secretarias e apontar algumas coisas, não quer dizer que eu sou inimiga de pessoas, né? Sou inimiga da corrupção. Então, hoje, a dívida do município, nós tivemos a oportunidade de parcelar. O município teve essa oportunidade, porque a maior dívida hoje é a do SADPREV, não é a única, é a maior. Hoje a certidão do município, ela não é, é só o SADPREV, não é só o SADPREV. Tem coisas bobas que eles não fazem, tem coisas sérias que também não fizeram. Mas a dívida do SADPREV poderia ter sido parcelada em 240 vezes. Era pagável, mas optou-se por não parcelar essa dívida. Eu acho que isso aí foi um crime cometido contra a nossa cidade. O atual prefeito Aleandro, ele não aplicou o mínimo. Existe um mínimo constitucional que tem que ser aplicado. De toda a arrecadação municipal, você tem que tirar 25% para a educação e 15% para a saúde. Ele sempre aplicou na saúde, desde o primeiro ano de governo. 2020 ele ficou isento, né, dessa aplicação, e na educação ele não aplicou o mínimo constitucional. O ano passado ele tentou fazer uma manobra e ele pegou no último mês ele aplicou 27%, mas no primeiro mês ele aplicou 0,5%. Então, no final, teve um ano que ele ainda conseguiu fazer uma manobra e quando mandou o relatório para o TCM, era como se tivesse aplicado os 25%, mas na hora da apuração também não apurou. Então, hoje o nosso município tem uma dívida com a educação, não aplicou o mínimo que a lei exige. Como que foi, você falando dessa questão, né, da aplicação do recurso pelo atual governo, como que você vê a aprovação disso no Tribunal de Contas?
Então, são muitas manobras. Às vezes a pessoa fala assim, mas vocês fizeram várias denúncias, não deu em nada. Todas deram. Eu sou satisfeita, realizada com todas as denúncias que eu fiz. Muitas vezes tiveram que arrumar muita coisa. Deu trabalho para muita gente nessa cidade arrumar documento, desenterrar documento. E não precisava. Porque se você faz as coisas com transparência, era para eu te pedir um relatório, era para ele estar na mão, né? Mas não fazem dessa forma. E quando a gente vai em cima, eles têm que arrumar documentos. Só que eu vejo nisso tudo uma manobra. Os caras estão na máquina, eles estão lá dentro, então eles fazem o que eles querem. Então hoje, por quê? Todo mundo, Meiraninha, vereadora da oposição, candidata a prefeita, isso é uma ameaça, né? Aparentemente parece. Mas se tudo estiver certo, qual é o problema? Não vai ter problema nenhum. E você falou de tecnologia uma hora para trás aí. Eu queria saber de você, como que você vê o papel da tecnologia na questão toda da governabilidade, e como que seria isso num futuro governo seu, até também utilizando as IAs, né, que são as inteligência artificial. Isso está muito em moda e claro que também no segmento público, né? Como que seria isso dentro do seu futuro governo, um eventual governo? Olha, eu sou de uma geração que teve uma dificuldade para se adaptar, né, à tecnologia. Eu digo que foi um dos meus maiores desafios e ainda é. Eu não gostava nem de gravar um vídeo, entendeu? Eu sei como é. Eu, quando me candidatei a vereadora, eu não tinha nem Instagram, eu tinha, como é que era antes do Facebook? Não, era outro. Message? Não. Orkut. Era, isso daí, o bodinho bem lembrado. É porque é da época dele. É da época do assim, eu acho que tinha uma foto minha lá. E, cara, que negócio difícil esse negócio de postar e ir lá pro history. Então, assim, mas eu nunca tive medo de desafio, não. Então eu fui, eu erro muito, né? Também tem assessoria, né? Vai errando e aprendendo. No início a gente não tinha assessor, né? Então eu ficava lá apanhando, cara, meia hora pra postar um negocinho no history lá, mas foi muita dedicação. Eu não sou muito boa, não, graças a Deus. Hoje eu tenho aqui o Lucas, né? Lucas, um abraço, tá aqui comigo, sempre a postos aí me ajudando, me apoiando. Foi um grande amigo. E ele não só te ajuda, não, ele ajuda a gente também quando precisa dele. Maravilha, ele é um gigante. Minha mãe deve estar feliz de estar ouvindo a Meiraninha falar isso, porque ela também, ela não se dá muito bem com a tecnologia. Não. Foi muito desafiador para mim, mas aos poucos a gente foi vencendo. Mas hoje eu acho que isso é essencial. A internet, a tecnologia, ela nos dá cara, tu precisa de um gráfico. Eu vou ali, tem 1000 coisas, tu coloca lá um gráfico no Excel, dá lá pouquinha coisa, você consegue, né, todo um levantamento que você passaria dias, né? E hoje tem pessoas preparadas para isso. É lógico que eu não tenho que saber tudo. Exato. Né? A gente tem pessoas preparadas e técnicas, né? Eu valorizo muito as pessoas técnicas, sabe? Porque eu acho que elas são extremamente essenciais nesse processo. Você não pode colocar uma pessoa que é da área da saúde para conduzir e achar que ela vai conduzir com propriedade uma secretaria de obras. Isso não funciona. Eu acho que a receita do fracasso é essa. Você tem que colocar uma pessoa que domina. Eu penso assim, o gestor, o prefeito, ele não tem que entender tudo. Ele tem que saber tudo que acontece, mas ele não tem que ter domínio, conhecimento profundo, né? Para mim é igual uma pirâmide. O cara tá lá em cima, ele tem que saber tudo que acontece aqui embaixo. Mas quando ele quer conversar sobre a saúde, ele tem que conversar com um cara que é técnico da saúde. Da comunicação, o cara que é o técnico da comunicação, né? Então as perguntas serão dadas pelos técnicos, não pelo prefeito. Agora, se o cara coloca uma pessoa que não tem a mínima técnica, vai ficar o prefeito e o secretário sem saber nada, e o povo também. Pagando para ter uma pessoa que não sabe nada. Uma gestão, uma gestão ineficiente. E pagando bem. Essa questão de tecnologia, eu valorizo muito. E assim, a inteligência artificial, ela veio para revolucionar. Né? Eu apresentei um anteprojeto para colocação de antenas para instalação da internet 5G aqui no município. É lógico que se eu fosse uma vereadora da base, esse projeto teria sido aprovado, né? Mas eu penso que você governa para o povo. Você não pode, eu não teria esse pensamento. Porque é uma pessoa da oposição, o meu projeto é bom, então vamos aprovar. Né? O meu projeto tu consegue na gaveta. E a Anatel, ela exige
que tenha, só se mudar de hoje para amanhã, mas até o momento ela exige que o município tenha esta lei aprovada para que ela instale as antenas para a internet 5G. Então o nosso município hoje perdeu muito. Nós poderíamos estar lá na frente, fomos um dos primeiros municípios a apresentar esse projeto e ele segue na gaveta, né? Então, assim, é um governo que não pensa no povo. E tem prazo, né, a instalação da 5G, né? Mas como tem vários municípios que ainda estão instalando, né? Então esse prazo ainda não foi definido e determinado, né? Ainda pode... Você falando aí que não precisa saber, né, de tudo, o Henry Ford falava muito isso, né? Eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso ter todo mundo que sabe, né? Exatamente. De alguma coisa na área que eu preciso, tem que estar aqui junto comigo. E ele fez isso muito bem. Como que você pretende, no seu futuro, né, governo, fazer a criação de emprego e renda, porque você falou da dificuldade, né, que o Santo Antoniense tem de pegar o ônibus para ir para Brasília atrás de emprego, e até agora com o valor elevado da passagem isso dificulta mais ainda. Como que seria para você a criação de emprego aqui dentro do próprio município? Olha, Márcio, eu vejo assim, acompanhei, né, alguns processos de empresas que querem vir para Santo Antônio e a burocracia é muito grande e isso impede o desenvolvimento da cidade. É preciso desburocratizar. Sim. Nós estamos assistindo aí uma empresa que entrou aqui em Santo Antônio, um loteamento, a da FBZ. E só não viu quem não quis, né? Que ela meio que revolucionou aí, pegou 100 homens, colocou para trabalhar, para limpar. E isso não era uma obrigação dessa empresa. Ela é apenas uma empresa que tem um loteamento que vai vender lotes. Mas o cara é um cara visionário, ele pensou, o povo vai entrar nessa cidade suja, esbagaçado igual tá, não vou vender meus lotes. Então, não existe contrapartida de prefeitura, o projeto foi aprovado e é lei. Então, inventaram uma mentira dizendo que tem, o cara tá fazendo porque é uma contrapartida. Isso é mentira, quem falou está mentindo, não existe isso. O projeto foi aprovado, o loteamento está aí, os lotes estão à venda agora, nos próximos dias. E o cara fez porque ele quer uma visão bacana para chegar até o loteamento dele, né? Então, veja bem, desburocratizar. E por que eu entrei nessa questão dessa empresa? Há 7 anos, essa empresa tentava aprovar esse loteamento. E é muita burocracia. As pessoas criam caos para se beneficiar dele. Entendeu? De alguma forma, entra a corrupção nesse processo. Então, muita gente não está disposto a pagar. Tem empresários corretos, honestos, que quando o cara começa a pressionar ele desiste. Nós já tivemos empresas, a Heineken, por exemplo, era para ser aqui no nosso município. Sim. Será por que esse cara desistiu? Processo burocrático. Vou te dar outro exemplo. Nós temos aqui na nossa cidade diversos construtores. E volta e meia eu vejo alguns políticos se referir a essas pessoas como aproveitadores. Pelo contrário, hoje os empresários deste ramo da construção civil aqui do nosso município são os maiores geradores de emprego e renda e não são respeitados. O processo burocrático para esses empreendedores, para esses construtores aqui, ele é sofrido, ele chega a ser doído. Eu trabalhei dentro da procuradoria aqui do município. Nunca tive autonomia, né? Às vezes as pessoas, tu teve lá e não mudou. Eu era apenas uma assessora lá dentro da procuradoria. E quando chegavam os processos de desdobro, você vai comprar um lote e vai dividir. Então, você passa por um processo de documentação. Aquilo ali é um processo que você faz em 20 minutos. Você vai pegar o processo, criar ali a lei, digitar, tal. Já existe um modelo pré-pronto. E você vai conferir as confrontações. Tá tudo certinho? Você emite um documento, o prefeito assina e você entrega para o construtor. Eu vi construtor ficar com mais de 1 mês com esse processo de desdobro dentro de uma prefeitura. Por que o cara faz isso? Porque ele quer sangrar a pessoa para o cara pegar e ir lá e dar dinheiro para ele. Corrupção. Entendeu? Então, para mim, a corrupção de qualquer pessoa, de qualquer natureza, ela tem que ser punida. Eu não aceito, porque a corrupção, como eu disse no início, ela tira direito do cidadão. Né? Então, hoje, se você facilitar, desburocratizar e investir, incentivar, hoje
O que o município tem que fazer? Você é um empresário, eu tenho que te dar um incentivo dentro da legalidade, eu tenho que te dar um incentivo fiscal para que você venha investir no nosso município. Eu tenho que facilitar a tua vida, para quê? Porque você vai gerar emprego e renda, automaticamente a receita do município vai aumentar. Então aqui a gente vê uma contramão de tudo que você vê nas outras cidades. Aqui quem investe é punido, né? Burocracia danada. Agora mesmo, para você ter uma ideia, o setor de fiscalização está numa greve. Quem está sendo punido com isso? O povo. E tu acha que o prefeito está preocupado? Não está, nunca chamou a categoria. Eu não estou aqui dizendo que eles estão certos ou estão errados. No meu julgamento não é esse. Isso aí que tem que fazer é o prefeito. Mas não há uma preocupação com quem está lá na ponta sendo prejudicado. Os maiores prejudicados é a população e, de imediato, quem está fazendo está girando dinheiro, tentando girar mais rápido, que são os construtores, estão sendo prejudicados, né, por uma inércia, por uma briga, por uma falta de diálogo, de trato com os servidores, né, e isso acontece em todas as categorias. Então hoje o nosso município tem muito potencial a ser explorado, tem muitas empresas que podem vir para Santo Antônio. Santo Antônio não vive só de emendas. Santo Antônio tem um potencial para superar o valor de 10 deputados. E eu não estou falando isso aqui como uma pessoa alienada, não. Hoje eu tenho convicção do que eu falo e eu sei, no momento certo, eu estou numa pré-campanha, eu não posso falar aqui de um plano de governo, mas no momento certo nós vamos apresentar, né? E as pessoas vão entender o que eu falo, por que eu digo que tem condição. Eu moro em Santo Antônio há 45 anos. Então, e tem 4 anos da minha vida que eu me dedico exclusivamente, quase que exclusivamente, a essa cidade. Então, assim, eu já cheguei ao ponto de sentar e ficar 18 horas sentada. Porque eu acho que o negócio era tão importante que eu não conseguia parar. Então, assim, e eu viro mesmo. Se eu pegar um negócio para entender, para saber, sabe, que recurso é esse, de onde ele vai, para onde ele deveria ir, onde ele está indo. Então, assim, eu tenho me dedicado. Eu sei muito bem, no momento certo, o que eu vou apresentar para este povo. E a gente teve agora, né, o festival 14 de maio e é bom para a cidade com relação à receita, né, porque gera empregos indiretos aí quase que incontáveis, tanto na rede hoteleira quanto no comércio em geral e restaurantes, né, e também fomenta o turismo, né, o turismo. Como que você pretende lidar com isso, a questão do turismo e da cultura no município? Olha, eu vi muitos comentários, né, a respeito desse show. Eu super apoio, eu acho que assim, o planejamento compete ao prefeito. E ele, dentro da competência dele, ele pode fazer a gestão conforme ele acha que é melhor. O atual prefeito achou que era conveniente o show nesse momento. Então isso aí é discricionário, ele tem que decidir, ele decidiu como ele quis. Eu decidiria de outra forma, mas eu acho que o show é extremamente importante por todas essas questões que você falou, geração de emprego e renda, os comerciantes, todo mundo ganha com isso, o povo precisa dessa diversão. Talvez o momento, né, o gasto não tenha sido tão equalitário como pelos problemas que nós temos hoje na situação, e a gente viu muitas pessoas questionando. Nós temos aí um pré-candidato, o Enoque, que é do meu partido, e ele foi uma das pessoas que foi reivindicar, foi mal interpretado, deixo a ele aí o meu apoio, meu abraço, acho que ele foi muito feliz no que ele fez, ele foi um gigante. Ele levou uma faixa dizendo infraestrutura, saúde e alguma outra coisa lá, transporte. Ele não estava lá dizendo que o show não era legal, que não deveria ter o show. Eu acho que o show foi Até ótimo. Porque cultura é constitucional, você tem que ter também, né? Ele estava lá apenas aproveitando aquela aglomeração de pessoas e dizendo, olha, não tá legal isso aqui, o transporte não tá bom, a saúde não tá boa e tal, né? Então ele tinha que reivindicar, e eu apoio. Eu acho que o direito a liberdade de expressão é uma coisa que a gente tem que primar, porque se a gente foram lá e tomaram a faixa dele. Se você não apoia a liberdade de expressão, isso é um risco. Um grande risco ao nosso sistema. O que foi errado em tudo isso foi a mentira contada para o povo. Isso não foi legal. Eu tenho até aqui, está aqui, ó, os recursos, né,
da cultura. Eles disseram que foi que foi recurso próprio para o show. É como se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo. Vai ter a festa do padroeiro. Teve uma emenda que foi destinada para a festa do padroeiro. Para o show não tem uma emenda, só se tem, e ela não está nem na conta, porque eu peguei aqui os extratos da conta do Fundo da Cultura, né, de várias contas, na verdade, recurso municipal, que foi da Lei Paulo Gustavo, e tem um outro programa que foi o PENAB. São os dois fundos que tem hoje na cultura aqui do nosso município. Inclusive foi aberto o Fundo da Cultura e nem foi regulamentado diante do TCM. Né? É uma das coisas que a gente está vendo também. Mas foi usado o recurso para pagar o show da Fonte 100, que são os recursos da arrecadação municipal. Né? Muitas pessoas não concordam, porque esse dinheiro ele poderia ser usado para diversas outras coisas, para tudo na cidade, né? Fonte 100, que vem a fonte específica do recurso que vem para a educação, que vem do Fundeb, vem o recurso da saúde. A fonte 100 é para fazer todas as outras coisas. Então tirou desse recurso da fonte 100 e pagou o show. Ok, isso é uma prerrogativa do prefeito. Se ele acha que era isso, a prioridade, não vou questionar, né? Mas tem que falar a verdade para o povo. Então eles treinaram algumas pessoas aqui no município para ir para as redes sociais dizer que, foi até uma pessoa deu essa resposta, deixa de ser burro, esse dinheiro só poderia ser usado para o show. Isso é uma mentira. O dinheiro é da fonte 100 e pode ser usado para tampar buraco, para hospital, para saúde, para educação, né, para o idoso, para o deficiente, na assistência social. A fonte 100 pode ser usada. Eu não posso pegar o dinheiro do Fundeb, da educação, e usar para tampar buraco, mas eu posso pegar da fonte 100 e usar para todas as outras necessidades. Então eu acho que a única falha foi isso. Mas a movimentação turística, os shows, existe todo um público, existe pessoas que vivem disso, né? Vários empresários do ramo que montam palco, cantores. Então a gente precisa apoiar essa comunidade também. E até foram muito penalizados com a pandemia, né? Demais. Eu vi pessoas desesperadas. Então hoje a gente precisa dar esse apoio. Que merece realmente uma atenção maior, porque sem cultura na cidade fica muita gente a ver navios. A cultura é muito importante, realmente. E agora vem também, né, a festa do padroeiro, como você falou, e também fomenta o turismo religioso, né? Com certeza, 13 dias de festas maravilhosas, e a gente vai estar lá apoiando e ajudando o que for possível, né? Sim. Como você faria na aplicação desse recurso? Como seria a festa 14 de maio? Ou como faria depois disso também para fomentar a cultura? Olha, eu acho que é um processo. São 4 anos de governo. Então tudo é planejamento. A festa poderia ser do jeito que foi ou até melhor, mas planejada. Você não pode maltratar um povo, deixar faltar o básico e dar a impressão de que o povo está sendo injustiçado. Mas o que faltou em tudo isso? Um planejamento a curto, médio e longo prazo. Planejamento. A gente está passando já encaminhando para o finalzinho, passou voando, né? Passou o tempo. Tem que voltar. Mas obrigada. Eu quero saber, assim, até agora, dentro do seu mandato e agora encampando essa nova jornada aí, que é a pré-campanha, qual tem sido o seu maior desafio, assim, de todos, assim, disparado? Olha, o desafio, você seguir um mandato. Eu fui independente desde o primeiro dia do meu mandato. Né? Eu sempre pautei a minha legislatura, esse mandato de vereadora, por isso, para poder fazer tudo que eu fizesse com muita transparência, que eu defendesse, eu queria defender diante de todos. Não aceitei nenhum tipo de favor, de alguma coisa que me amarrasse. Então, o maior desafio foi cumprir esse mandato praticamente só. Digo no sentido assim, não tenho hoje a prefeitura, que eles podem me sacanear, me minar e me prejudicar, eles fazem. Então, cumprir um mandato
dando satisfação para o povo, de tudo que eu fiz, da maneira que foi feito, não foi fácil, foi muito difícil. Então foi um desafio. Mas hoje eu olho para as pessoas assim de cabeça erguida, né? E os projetos que eu fui lá defender, o que eu votei a favor, eu tenho justificativa, o que votei contra também tenho justificativa. Eu defendi o povo e eu faria novamente. Tá tranquila então? Tranquila. Tem alguma coisa que você queira falar e que eu não perguntei ou a gente não falou e você queria falar? Pode falar. Primeiro eu quero só agradecer, né, a oportunidade, né, eu admirava muito, sempre admirei muito seu trabalho, seu obrigado. jeito, assim, bem sereno, né, de conduzir, vocês dois, um casal, assim, nota 1000, bacana demais, eu acho que vocês têm muito a acrescentar aqui no nosso município. É importante esse espaço democrático, né, o Bodinho também, agradeço aí a participação dele, né, a atuação dele em vários momentos. Vocês são pessoas que respeitam o processo democrático. Democracia é isso, é a diversidade. E eu acho que a diversidade, ela enriquece. Tem gente que tem medo da diversidade. Eu, pelo contrário, procuro tirar, por onde passo, aquilo que é bom. Hoje eu estou no legislativo que eu ouço muitas pessoas dizerem assim, foi a Câmara mais fraca que já passou por por a nossa cidade. Eu discordo. Eu vi muitas ideias boas, umas colocaram em práticas, outros morreram no papel. Vejo muita gente capacitada, não é fácil. E eu vou abrir esse espaço para dizer o seguinte, teve um projeto bem polêmico, quando teve um aumento aí nos valores do subsídio dos vereadores e tal, né? Muita gente questionou muito isso, né? Eu acho o seguinte, você tem que pagar uma pessoa bem e exigir um ótimo trabalho dela. E outros vereadores hoje, eles não têm desculpa para dizer que precisam se corromper. O salário é muito bom, né? Tem pai de família que trabalha aí de só para ganhar 1.500 conto. O cara tá ali ganhando 6.000, ainda teve um aumento e não quer atender o povo. Isso aí tá errado. Então, nós temos um pessoal que tem potencial, só precisa desenvolver, sair da aba do prefeito, né? Porque existe uma diferença, tem que ter harmonia, mas tem que ter independência. Agora, quando perde a independência, aí a Câmara realmente perde muito. E eu acho que o que faltou a esta Câmara foi esta independência. Foi mostrar que veio, sabe? Porque se nós tivéssemos hoje 15 vereadores trabalhando pelo povo, pelos 100 mil habitantes dessa cidade, hoje essa cidade seria outra. O prefeito não faria o que ele quer. Ele não ia ter tanta liberdade para errar tanto. Porque ele teria ali 15 fiscais, né? É diferente de ter 2, ter 3, né? Seria muito melhor. Então, hoje, eu acho que as pessoas têm que pensar na responsabilidade, aí vem o papel do cidadão, aquele que não tem muito tempo para acompanhar a política, né? Mas que procure acompanhar um pouquinho para fazer boas escolhas, porque quem sofre a consequência das más escolhas é o povo. E mais, mesmo escolhendo, quem ganhou não foi um cara que eu elegi, mas você tem que cobrar o vereador, ele tem obrigação de prestar conta para o povo. Tá ruim, tem que pedir para tirar, né? Então, assim, eu acho que a população tem que ser mais participativa na medida do possível e cobrar daqueles que ela elege, né? E uma coisa que me chamou a atenção nisso, por exemplo, nós temos aí 160 pré-candidatos a vereador, mais ou menos. Não tinha gente que queria ser candidato. Onde estão essas pessoas? Porque é muito fácil você criticar sem entrar no processo, né? Nós não tivemos tantas pessoas, tivemos que ir atrás, correr atrás, e o povo tomando o povo do nosso partido, e os caras que tem dinheiro aí da cidade, porque tem os pré-candidatos aí que tem dinheiro, que compra o povo, infelizmente tem, né? E tem aquelas pessoas que se vendem. Do nosso grupo mesmo, tiveram alguns que saíram. E a gente viu, não vou dizer que os que saíram foi porque foi comprado, não é isso que eu quero insinuar. Mas muitas pessoas de outros grupos, de todos os diversos grupos, eles foram trocando. Por quê? Porque ofereceu dinheiro mesmo, na cara dura. Ofereceram para os nossos pré-candidatos, para alguns. Então, assim, isso tem que parar. Sabe, um cara desse tem que ser denunciado. O cara que gasta 3 milhões numa campanha, ele vai entrar, ele é um empresário, ele vai entrar para roubar 6, no mínimo. O empresário é o pensamento dele. Então, hoje, a população tem que acordar para essas verdades, sabe? Então, assim, não é fácil entrar na política, não é fácil, sua vida vira do avesso. E as pessoas criticam muito, mas muita gente que critica não tem coragem de estar aqui assumindo esse papel. Eu me denomino uma mulher de coragem.
Eu me enchi de coragem e falei, eu vou para essa disputa. Eu não venho de famílias de políticos, tradição, eu não tenho empresa, né? Eu não tenho ninguém por trás de mim me bancando. Entendeu? Eu tô indo gastando sapatos, sola de sapato na pré-campanha. E é isso que eu vou fazer até o último dia desta pré-campanha, até chegar à campanha. Muito bem. Agora a gente já estourou o tempo, né? Eu ainda ia te perguntar. Eu ainda vou perguntar ainda na tora aqui mesmo, se você tá lendo algum livro ou se leu e que possa indicar. Eu já li vários. Eu já li Arte da Guerra, que eu acho que é um livro... Agora eu tô lendo novamente, parece assim, tá lendo de novo, mas eu gosto. O Monge o Executivo, Príncipe de Maquiavel, são livros que norteiam, né? Sim. O Monge o Executivo, cada vez que eu leio eu tiro uma lição. E eu tô lendo um livro que, assim, é minha paixão, né? É a história de Lucas. É Médico de Homens e de Almas. Médico de Homens e de Almas. E ele vai falar muito também desse processo político. Sim, Lucas era médico. Médico de Homens e de Almas. Então, assim, e não tô tendo tanto tempo para ler. Porque realmente não tá dando, não tá sobrando. Mas eu ainda tento ali conciliar. E no meio de tudo isso eu procuro muito, estava falando isso pro Lucas hoje, a gente não pode perder a doce mania de ter a nossa intimidade com Deus. Tem que tirar, eu falo para ele, tem dia que é 2h da manhã. E às vezes eu durmo assim, eu durmo pouco. Eu espero, às vezes eu tô até com sono, eu espero dar 3 horas para fazer minha oração, porque foi a hora que deu tempo. Então, assim, essa intimidade com Deus, esse direcionamento que vem do alto, sabe? Eu acho que isso não pode faltar a homem nenhum. Nós somos muito mais quando a gente tá com Deus. Sim, verdade. Amém, verdade. Então, só nos resta agradecer, o tempo passou voando. Uma pena que a gente não tem mais tempo, tem que voltar aí depois. Muito obrigado pela presença, a gente fica aqui muito honrado, né? E desejamos sorte aí na caminhada, né? E é isso, a gente vai conversando aí. Eu que agradeço a oportunidade, essa sua serenidade, vocês dois são maravilhosos, deixa a gente assim tão à vontade, né? E eu acho que isso é de Deus também, né? Então que vocês continuem sendo usados por Deus para ajudar a chegar nessa cidade a mensagem do bem. A ação política, ela é muito boa. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, os meus amigos, familiares, todos que estão conosco, e a vocês, mais uma vez, meu muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. A quem está assistindo, acompanha aí o perfil da vereadora, é Meirani Reis. Meirani com 2 N's e Y. É isso aí. Isso, boa noite a todos. Exatamente, meu bem. Boa noite. Eu pode estar ali já levantando da cadeira. Até o próximo. Até.